O que acontece? O estilo social a gente consegue rapidamente identificar uma pessoa. É meio que um hacker para você conseguir até se comunicar e ter a atenção da pessoa. A gente fala que o analítico, ele recarrega as energias o menos vínculo social possível e o expressivo, ele recarrega a energia estando nos momentos sociais. Só que o amigável, ele consegue também manipular o meio. Como ele é gente boa, amigo de todo mundo, se ele também tiver uma malícia, ele consegue, pela influência, não, eu concordo com você, etc. Ele vai levando a conversa, ele vai manipulando e estando no controle do meio também. Você já passou por algum momento onde você se sentiu emocionalmente frágil, assim, ou teve alguma dificuldade nesse sentido? Cara, não muito, não sei se seria mais pelo meu estado, porque não sei se vocês sabem, eu sou autista, fui diagnosticado com autismo há poucos anos e estou sendo acompanhado por um neuro fantástico, agora tem alguns meses também. Então, depois eu quero saber como é que foi o diagnóstico, como é que foi isso. Eu sempre fui uma pessoa mais introspectiva, então eu sempre fui uma pessoa que eu não gostava de convívio. Então, eu sempre fui uma pessoa que evitei muito contato, sempre fui uma pessoa que gostava mais de ficar no meu canto, brincar do meu jeito, fazer as minhas coisas, estudar do meu jeito, treinar. Então, esse convívio social não foi algo que me atrapalhou, entendeu? Foi algo que eu vi que ficava um pouco mais confortável para mim. E a minha vida toda foi assim. Tanto que eu falo que o autismo ele foi meio que mascarado, porque eu era atleta de alta performance e eu me comportava como um. Então, essa pessoa geralmente não tem muitos amigos, foca no esporte, gosta daquilo, faz com convicção, e era eu, entendeu? E esse autismo que chama de autismo de alta performance, que também é chamado de síndrome de Asperger, geralmente é muito difícil detectá-lo quando criança. Por quê? Geralmente é uma pessoa que ela tem uma capacidade de inteligência boa, então essa deficiência de comunicação social, ela é compensada que a gente faz uma fuga na nossa capacidade cognitiva e na nossa inteligência. Então a gente compensa uma coisa na outra. Então às vezes a fala não atrasa, você não tem problema motor, o seu desenvolvimento na escola às vezes não fica atrasado. Então isso às vezes passa por alguns períodos despercebido. Só que o autismo ele é muito caracterizado pela dificuldade de interação e comunicação social. Aí quando entra na adolescência e na fase adulta não tem jeito. Tem que se relacionar com pessoas, você faz reunião, você faz networking, você tem namorado, namorada, cônjuge, etc. Então são coisas que atrapalham toda essa parte de interação e comunicação social. Mas como é que é você que vive na pele isso, né? O que você sente numa dificuldade social, por exemplo? É meio que eu não gosto de interagir. Então as pessoas às vezes falam assim, eu queria interagir, mas eu não consigo, para mim tanto faz. Eu ficar no meu mundo é algo confortável para mim. Porque lugar muito cheio é algo que me incomoda, lugar que tem muitos barulhos é algo que... É meio que a minha mente é mais sensível a alguns tipos de estímulos. E meio que algumas pessoas têm que ter um evento muito grande para gerar uma pane, tipo uma tela azul na mente. Dependendo do ruído que tem na mente, eu tenho um distúrbio de sensibilidade. Às vezes, alguma coisa gera um gatilho que minha mente para de funcionar. Então, muita gente, muita fala, conversas que não são muito do meu interesse, tá com pessoas, às vezes, que não fazem sentido, ter tipos de reuniões, relações, às vezes, que não faz sentido para mim. Pra quê, né? Então, tipo assim, literalmente pra quê? Só que a vida é muito mais do que eu quero. A vida é o que realmente precisa ser feito. Como a gente vive em cooperação, a gente precisa se relacionar com pessoas. Então, ao longo, principalmente ali do final da minha adolescência, fase adulta, comecei a sentir muito, porque eu sentia que eu não queria, mas eu precisava me relacionar com as pessoas. E a minha comunicação sempre foi muito prejudicada. Como a interação social é prejudicada, a capacidade de comunicação verbal também geralmente é muito prejudicada. Primeiro que às vezes eu não consigo colocar para fora aquilo que eu estou pensando. Minha mente tem uma maneira de pensar e eu não consigo verbalizar aquilo. E segundo, às vezes que eu falo coisas às vezes que eu não gostaria de ter falado. É meio que como fosse um impulso elétrico. Não tem uma via neuronal, tem uma via elétrica. Eu pensei e falei. Então, independente se eu conheço você há muito tempo, se eu conheci agora, se eu pensar alguma coisa sobre você, isso é extremamente verdadeiro. Eu vou e falo. Às vezes falo coisas que eu não deveria falar. A minha noiva fica louca comigo, porque teve uma vez que a gente foi numa festa de Ano Novo e tinha alguns grupos de amigos lá e tinha uma menina que não estava muito confortável com as outras meninas, tava meio que não estava muito sendo amigável. E aí, depois de um grupo que a gente montou com outros amigos
no WhatsApp, eu fui e soltei uma coisa assim, e ela, não, você não pode falar isso, pelo amor de Deus, apaga, pelo amor de Deus, não deixa ninguém ver. Aí eu falei, por quê? Tipo, coisas que pra mim são, eu pensei, eu falei, às vezes eu penso alguma coisa de alguém, você fala, pô, não vou falar isso. Deixa eu segurar, acho que é melhor não falar. Às vezes eu penso alguma coisa, eu vou e falo. Sempre? Então, ou você tem algum freio? Hoje em dia eu consigo controlar um pouco, só que, vou te falar que eu controlo uns 20% de tudo. Eu sempre falo com as pessoas, ó, se eu falar alguma coisa, eu sou 100% verdadeiro, tenho autismo, eu tenho impulso, eu vou e falo. Não é por mal. Não é porque eu quero te magoar. Porque às vezes a gente fala assim, consigo segurar. Mas se eu quiser, eu vou falar para poder machucar aquela pessoa. Às vezes eu não estou muito bem com ela, ou estou numa discussão e perco o freio. Comigo é normal. Estou conversando com alguém, se eu falo, eu vou e falo na maior espontaneidade. Não é por mal que eu falo, mas sai. E depois dos 2, 3 minutos eu falo, caramba, eu falei aquilo, não era para falar. Tipo assim, o processo de racionalização, de consciência daquilo vem muito depois do que aquilo acontece. Entendeu? Então, é algo que atrapalhou e ainda atrapalha muito. Então, geralmente, quando algumas pessoas geram algumas discordâncias, eu sou extremamente incisivo no momento. Então, não fico deixando para depois. Isso me mostra que eu sou verdadeiro, que eu não minto. Só que às vezes tem momentos que eu poderia segurar. Só que eu ainda não é que eu não consigo, eu ainda não consegui ter essa capacidade de controle de uma forma totalmente desse impulso de falar. Hoje em dia eu sou extremamente regulado, as pessoas falam assim, você nem parece que tem autismo, sério. Hoje você dá palestra, você consegue ir em eventos e tudo mais. Porque a gente tem um processo também de mascaramento. Então a gente não deixa aparecer, mas nos momentos que a gente está mais sozinho, a gente acaba gerando aquela descarga, a gente sente aquele pane na cabeça que a gente acaba ficando na hora, só que a gente não demonstra naquele momento. Interessante, cara. Então o autismo a gente fala que é um distúrbio sensorial. Por isso que a gente acaba tendo preferência em fila. Por que o autista tem preferência em fila? Às vezes o mercado está extremamente cheio, o local está extremamente cheio, aquilo ali irrita e deixa o autista fora de si. E às vezes por estar irritado, pelo ambiente estar me bugando a cabeça, às vezes eu sou grosso com uma pessoa que não precisava ser. Então, se eu tenho uma fila preferencial onde eu não tenho tanto contato com as pessoas, eu passo mais desapercebido, eu consigo, às vezes, fluir minha vida de uma forma mais tranquila. Então, as pessoas, às vezes, tipo assim, eu consigo, tô numa fila, pô, que saco tá nessa fila aqui, mas tá, estamos aqui, vamos esperar. O autista meio que ele descontrola. Então, se alguém fala com ele alguma coisa, ele explode. Ou ele sai de si, alguns autistas um pouco mais dependentes de suporte, às vezes tem autolesão, sai gritando, sai quebrando tudo, porque é meio que a mente descontrolou e ele não consegue saber o que ele vai fazer a partir daquilo ali. É meio que um processo instintivo de descarga daquele excesso de estímulo que deu na mente. E como é que foi o diagnóstico? Como é que chegou na conclusão? Quem me ajudou foi minha noiva, porque nunca suspeitei de nada, tive meu primeiro relacionamento, tinha as adversidades de casal, e aí com ela sempre tinha alguns atritos assim, um pouco mais severos, e tem a vez que ela fala assim, você estoura por nada, a gente tá conversando de boa aqui, de repente você vai do 880 de uma forma muito rápida e sem necessidade. Eu acho que você pode ter alguma coisa, e ela, muito curiosa, foi estudar, eu acho que você pode ter um autismo. E aí ela botou uma pulga atrás da cabeça minha, eu falei, tô com ela desde 2017, foi em 2018 isso, entendeu? Então eu tava com 21 anos, 20 para 21 anos. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu fui no psiquiatra, nessa época minha mãe foi até comigo, e o psiquiatra chegou e falou assim, você pode ter algum traço, mas você precisa, você estava em Vitória ainda, em Espírito Santo, você precisa ir para São Paulo, precisa fazer uma avaliação neuropsicológica para poder fazer esse diagnóstico, mas não tem muita coisa para poder ser feita. Eu falei, ele meio que me deu um diagnóstico, não tem muita coisa para ser feita, então não vou procurar mais nada. E fiquei de 2021 até agora há pouco, 2018 até agora há pouco, sem buscar muita coisa. Eu falei, eu vou fazer por mim. Então, a partir disso, eu comecei a buscar métodos para eu conseguir melhorar a minha capacidade de interação social, a minha comunicação, a minha capacidade de conseguir se relacionar com as pessoas e suportar um pouco mais esses gatilhos. Eu falo que fosse uma terapia de estresse. Então, me coloquem, às vezes, gatilhos estressores. Eu sei que vai me dar alguma coisa, mas às vezes falo assim, eu preciso passar por isso para ver se eu consigo suportar e aumentar o meu limiar.
Tem vezes que dá certo, tem vezes que não dá certo, às vezes dá tilt na cabeça, mas eu falo, mas faz parte, entendeu? Como é que tá sendo pra você participar de um podcast? Foi muito tranquilo. Tô muito confortável, eu tô com fone de ouvido, abafador de ruído, então não tem um ruído me atrapalhando. E é uma conversa de um assunto que eu gosto. Então é algo que a gente vai, igual eu te falei, eu vou aprofundando, eu vou chegando em linhas lateralizadas, eu vou indo, às vezes se precisar a gente me toma pro caminho de volta que a gente vai aprofundando de uma forma bem intensiva no que a gente tá direcionando. Cara, você foi falando sintomas e tal, eu acho que tem pessoas que vão acabar se identificando com esse tipo de coisa. Como diferenciar, por exemplo, uma pessoa que pode ter algum traço de autismo para, às vezes, uma pessoa que é mais introspectiva mesmo? A gente poderia falar de um outro conceito chamado estilos sociais. Estilos sociais é meio que seu instinto, seu modus operandi. Quem me apresentou isso também foi meu sócio, Marcos Duda. Que é o quê? Existem 4 tipos de personalidades e 2 são totalmente opostos. E aí você se identifica com 2 e você consegue saber mais ou menos como você funciona ao longo do seu dia a dia. Você tem um estado predominante, você tem um estado primitivo. Não é que você é aquele estado do resto da vida. Você consegue navegar em outros, às vezes você precisa, mas você, de uma forma instintiva, age da primeira forma daquele jeito. Uhum. Existem pessoas que elas são mais racionais e pessoas que são mais emocionais, são mais de feeling. Então existem pessoas que elas precisam de uma confirmação, precisam de algum tipo de dado para ela conseguir confiar em alguém, por exemplo. Existem pessoas que falam assim, não, eu bati o olho em você, eu gostei de você. Bati o olho naquela pessoa, eu não gostei daquela pessoa, não senti a energia dela, ou tem um feeling aqui que eu não gostei. E a outra pessoa fala assim, não conheço a pessoa, vou para ela falar, vou ver o que ela tem a agregar, acho que ela pode me agregar alguma coisa, ou vamos ver como é na conversa. Existem pessoas um pouco mais impulsivas e reflexivas. Então existem pessoas que elas demoram mais para tomar uma ação, refletem, olham o custo-benefício para conseguir ter uma tomada de ação. E existem pessoas que são mais impulsivas, ou seja, já saem fazendo. E existem pessoas, no caso, o quê? Mais racionais, reflexivas, é um grupo de estilo social. Racionais, impulsivas, é outro grupo social. Tá vendo que eu tô fazendo minha visualização mental aqui? Entendeu? Dos 4. Existe uma pessoa mais de feeling impulsiva, uma pessoa mais emocional que tem mais impulsividade, uma pessoa que tem mais um estado emocional reflexivo. E a gente divide racional, reflexivo, analítico. Racional, impulsivo, driver. Feeling, impulsivo, expressivo. E feeling, reflexivo, amigável. Isso é o modus operandi da pessoa. Você é totalmente analítico. O que acontece? O estilo social a gente consegue rapidamente identificar uma pessoa. É meio que um hacker para você conseguir até se comunicar e ter a atenção da pessoa. Que é o quê? O que é uma pessoa analítica? Você é como fosse igual eu. Você não liga muito para a aparência, então depende da roupa que você usa, tanto faz, tanto fez. Geralmente é a pessoa mais monocromática, mais básica. E a questão da sua vida, que você morre por isso, é você busca sempre estar certo. Você morre por estar certo. Como assim? Se você numa briga alguém falar que você não tem razão, você vai até o final dessa briga para você provar que essa pessoa não sabe o que está falando, se você tem embasamento naquilo. E você é uma pessoa que demora muito para agir em relação... Você tem que ter muitos dados, ter muita coisa em mão, muito insumo para você tomar uma ação. Faz sentido? Faz sentido. Entendeu? Mas eu diria que eu sou um pouco impulsivo ao mesmo tempo. De que, por exemplo, se eu tenho um insight de que, essa ideia vai dar certo... Um exemplo, eu vou lá e faço muito rápido, sabe? É isso que eu tô falando. Existem pessoas que elas conseguem navegar por outros lados, entendeu? Porque aí tem o driver nesse caso também, que é o quê? A pessoa que ela foca, ela vive pelo resultado. A única questão, ela consegue se mascarar em qualquer estilo social, às vezes ela muda o modus operandi dela pelo resultado que ela quer ter. Então o que acontece? Caramba. Então ela vai a todo momento, e quando ela perde o controle da situação, ela fica louca. Então, geralmente, o drive ele funciona dessa maneira. Já o expressivo, eu falo que é o hacker social. É o cara do network. É aquela pessoa que conversa com todo mundo, é muito bem relacionada, ela consegue fazer um estilo social, ela consegue fazer um vínculo social muito bem, é uma pessoa boa de comunicação. Geralmente, o expressivo é um ótimo expert, porque ele consegue gerar toda a narrativa, ele faz um excelente pitch de vendas, ele faz o vídeo dele performar realmente como ninguém. Eu sou péssimo nisso. Odeio network, vem de network. Então, e o amigável, a gente fala que o analítico, ele recarrega as energias sem o menos vínculo social possível. E o expressivo, ele recarrega as energias estando nos momentos sociais.
E o amigável é aquela pessoa que você bota, tem uma briga ali no meio, você bota ela, todo mundo sai se abraçando. Aquela pessoa que você pode estar certo ou errado, ela concorda com você, nota que outra pessoa falar também concorda com você, só que o amigável ele consegue também manipular o meio. Como ele é gente boa, amigo de todo mundo, se ele também tiver uma malícia, ele consegue, pela influência, não, eu concordo com você, etc. Ele vai levando a conversa, ele vai manipulando e estando no controle do meio também. Então, o modus operandi de cada estilo social é como a pessoa vive. Então, tem pessoas que elas vão ser mais introspectivas. Pessoas mais analíticas odeiam convívio social, são pessoas que são mais reclusas, são de poucos amigos, que gostam de ficar mais em casa, não gostam de muita firula, muita coisa chamando atenção, são pessoas mais básicas de modo geral, entendeu? São pessoas que elas não confiam em qualquer coisa, a pessoa tem que provar para ela que aquilo ali está certo. Então, não é só eu falar isso que vai estar certo. Não, existe não. Eu estou falando isso porque tem esse dado, tem esse estudo, tem isso, isso e isso que comprova isso. E isso vai dar nisso, nisso, nisso. Então, são pessoas que se agarram de um processo racional com muitos dados ali dentro. Vou botar um exemplo que hoje em dia está na moda no marketing digital. Um gestor de tráfego, ele precisa ser analítico, ele precisa ver dados, ele precisa gostar daquilo ali para ele saber fazer os insumos de estratégias corretos com aquilo ali que ele está tendo naquele momento. O driver não, o driver ele vai impulsionando e vendo, a partir do resultado ele vai vendo o que ele precisa fazer. Entendi. Entendeu? Cara, isso é autoconhecimento puro, né? Você entender como que sua maquininha funciona Exatamente. E jogar o jogo que tem que ser jogado. Porque isso fala muito da sua personalidade. Então tem pessoas que são mais introspectivas. O autismo ele vai falar muito da incapacidade de interação social. Seja por uma comunicação muito impulsiva, porque ele não controla, ele não vê, tipo assim, não é uma pessoa com TDAH que fala, falei, que merda, eu vou ficar quieto. Não, ele fala, depois quando ele vai, tipo assim, eu falei isso, o que tem que falar isso? Tipo, pra ele, essa impulsividade é normal. Então, às vezes eu chegar e falar alguma coisa aqui pra você, tipo assim, Lutz, seu cabelo tá feio, tipo assim, sua sobrancelha tá ruim, etc. Normal pra mim, às vezes pra interação social é horrível. Então pra mim, às vezes, coisas que a sociedade já entende que não é tão legal, pra mim é como se fosse natural. Em algum momento você teve algum reforço negativo? Por exemplo, você falou uma coisa pra pessoa e a pessoa, tipo, como que eu coloco isso em palavras? Te deu uma cortada ou te deu uma podada no que você pode falar? Sim. E nunca isso moldou o jeito que você comporta? Meio que, tipo assim, entendi que a pessoa quis mudar de assunto. Então, tipo assim, coisas, tipo assim, a pessoa fala assim, cortou o assunto, às vezes a pessoa entende que a pessoa não gostou, que ficou chateada. Meio que pra mim é natural. A pessoa não gostou, tipo assim, a pessoa mudou de assunto porque ela quis entender sobre outra coisa. Então, são coisas que se uma pessoa fala neurotípica, que entende essa empatia, essa sensação social, se não tem alguém que me mostre que isso aí é errado, meio que é normal. Então eu viveria minha vida achando que o que eu estava fazendo seria normal e absolutamente não estaria fazendo mal para ninguém. Então a minha digníssima aqui, que eu falo que ela vai pro céu, acho que ela tem uma escada direta assim, entendeu? Filho de preferência. Falo que ela me ajuda muito porque ela tem muita paciência comigo. Então às vezes ela fala, amor, você não pode fazer isso, conta disso, conta disso. Então ela me conscientiza de coisas que para mim eu não conseguiria ter consciência por si só. Que para mim é algo natural, algo normal, entendeu? Entendo, cara, eu entendo. Eu te fiz essa pergunta porque eu lembro de ser muito assim também, sincero e, tipo, não automaticamente, sabe? Mas aí, tipo, nas primeiras relações de trabalho e tal, eu fui meio que podado, sei lá, com algum xingamento ou o cara te coloca pra baixo, entende? Aí eu parei de ser assim. Então, aí essas repressões emocionais às vezes podem causar isso. Aí como eu sempre fui uma pessoa muito independente do que a pessoa acha, eu não tô nem aí, entendeu? Acabou que se a pessoa não gostou de mim, problema, entendeu? Próximo. Vamos ver se a gente consegue manter a relação com a próxima e não estou muito fazendo questão de manter contato com ninguém. Só que hoje em dia eu vejo que isso acaba sendo ruim, entendeu? A gente precisa de auxílio para a gente conseguir conviver bem na sociedade. Porque não é só o jeito que eu acho, é o jeito correto de a gente conseguir se relacionar com as pessoas.